Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui mais um vídeo para vocês analisarem aqui comigo as últimas informações do Verdão que o pessoal da equipe F tá trazendo aqui pra gente, né? Temos aqui a análise do Zinho, também do Pascoal, e é isso, vamos acompanhar algumas imagens aqui do treino de hoje do Verdão. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like para fortalecer o canal, fechou? E é isso, família, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lista, entre outros ali, no aquecimento da atividade. Aguardando 8 jogadores que foram convocados para várias seleções, inclusive as seleções de base do Brasil. Time internacional é isso, né, Pascoal? Para completar o elenco lá, tem 8 que estavam fora. Vamos ver agora a entrevista, um trecho da entrevista, acompanhar um trecho da entrevista que o Maurício, jogador do Palmeiras, deu já em solo americano. Pode botar no ar. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Olê, 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 Zinho, Zinho, Zinho! É viagem demais acreditar que o Palmeiras pode ser o primeiro colocado no seu grupo, pode deixar o Porto em segundo, partir para as oitavas como o primeiro do grupo, o campeão do grupo? Eu acho um grupo bem equilibrado, assim, não vejo nenhum time, até olhando para o Al-Ahly, né, e para o Inter Miami, uma diferença enorme, não, dentro desse grupo. Acho que é um dos grupos mais equilibrados, tudo pode acontecer. A gente está falando muito de Palmeiras e Porto, mas pode ter surpresas, né? O Inter Miami é forte, né? Vai jogar em casa, tem as grandes estrelas. É um grupo bem equilibrado. O Abel, antes do treino, veio até a imprensa, o nosso cercadinho ali, para a gente poder acompanhar os primeiros 15 minutos do treino, para explicar o que é que ele vai fazer hoje, né? Hoje ele chegou e falou, ó, o menu do treino, esse foi o termo que ele usou, vai ser trabalho específico de finalização ofensiva, trabalho específico defensivo, um jogo tático, que é um jogo competitivo entre os atletas, uma variação do rachão, e bola parada. O Abel veio explicar para a gente porque ele vem tentando aproveitar esse tempo raríssimo, e ele tanto reclama disso no calendário, para aperfeiçoar o time do Palmeiras para a estreia contra o Porto no domingo. O ponto negativo para o Abel é que nesses 2 primeiros trabalhos, ele não contou com mais da metade do time geralmente escalado por ele como titular. 6 jogadores do Palmeiras, dos titulares, estiveram na data FIFA, na rodada de ontem, dos Jogos da América do Sul. O Gustavo Gomes e o Richard Rios jogaram 90 minutos por Paraguai e por Colômbia. O Estevão e os 3 uruguaios, os Piquerez, Facundo Torres e o Emiliano Martínez sequer entraram em campo, né? Então o Gomes e o Rios chegam um pouco mais desgastados. Eles inicialmente chegariam junto com a presidente Leila Pereira no avião da presidente por volta das 9 da noite, 10 da noite, horário aí de Brasília, mas já atrasou. Então eles vão chegar aqui no hotel por volta da 1h da manhã, horário de Brasília. E aí fica a dúvida se esses que chegaram agora já vão para o treino de amanhã, 11 da manhã de Brasília, ou se eles vão ser preservados para o treino da tarde pelo curto período de sono. Mas amanhã a gente deve começar a ter a preparação de fato do time, o Abel fazendo escolhas para essa estreia contra o Porto. Por exemplo, vai M. Martínez ou vai Aníbal Moreno? Vai Richard Rios ou vai Evangelista? Vai Facundo ou vai Maurício? São opções que o Abel tem dentro do seu elenco, mas o que dá para perceber aqui nesses primeiros dias é um Palmeiras muito tranquilo, muito entendido do seu papel nesse Mundial, focando muito numa performance forte na fase de grupos. O Palmeiras entende que a fase de grupos forte é o objetivo 1 do Palmeiras. E aí o mata-mata é ver o que acontece a partir de uma classificação. A gente conversou hoje com o Maurício, meio atacante do Palmeiras, 7 gols na temporada, um jogador com poder de definição, e é um cara que falou um pouco pra gente sobre o desafio de enfrentar um europeu, porque a gente passa boa parte da expectativa do Mundial especulando como que um time brasileiro vai conseguir ou não encarar um time europeu. E o Maurício contou pra gente se o Palmeiras está ou não preparado para enfrentar o Porto. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco
diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas eu acho que a gente tá trabalhando bem, tá estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Como sempre o professor nos fala, temos que jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Tá aí, o Maurício, meio atacante do Palmeiras, é um dos jogadores que o Abel confia bastante para esse Mundial de Clubes. Recapitulando, os jogadores que voltam e treinam a partir de amanhã. Titulares: Gustavo Gomes, Richard Rios, Estevão, Emiliano Martínez, Joaquim Piquerez, Facundo Torres. São ótimas peças para o Abel começar a montar o Palmeiras para o jogo de domingo contra o Porto e, na sequência, Al Ahly do Egito e o último jogo contra o Inter Miami, lá em Miami, lá na Flórida, meus amigos. Pois é, na casa deles. Tá certo, Zupa. Daqui a pouco voltamos a conversar, então, sobre o Fluminense. Então, Palmeiras na Carolina do Norte, tá? Daqui a pouco o Zupac traz as informações do Flu. André, você estava falando que é um Palmeiras que já faz a sua estreia contra um europeu, contra o Porto, mas tem esse grupo mais acessível. Eu acho que não é questão de fazer alguém ficar mais chateado, porque essa é a realidade, é o grupo mais acessível mesmo. O sorteio tem essa particularidade, né? Quem acha que na confecção dos grupos, os deuses do futebol trataram da mesma maneira o Botafogo e o Palmeiras. Quem pode afirmar uma insanidade dessa? Não é possível, né? O Palmeiras vai enfrentar essa equipe europeia, que não fez uma boa temporada no último campeonato no seu país. O Porto é um dos grandes times de Portugal, espera-se sempre estar entre os melhores, ganhando, sendo campeão ou chegando próximo disso. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras é um time com um trabalho longo para os padrões brasileiros aqui. Tem um treinador que tem não só o comando total do seu elenco, mas tem demonstrado a capacidade de, a cada temporada, exceto a última, manter o Palmeiras com fome, com os jogadores pensando em conquistas e conquistas grandes. Então, do ponto de vista até da trajetória de carreira do Abel, não que ele coloque esse tipo de situação pessoal à frente do que é o mais importante, que é o sucesso do Palmeiras, a boa imagem, os objetivos alcançados, mas para a trajetória de carreira dele, e lembrando, ele é um técnico em início de carreira. Abel Ferreira é um treinador em começo de carreira. Ele já ganhou 10 campeonatos, 10 troféus aqui no Brasil, de grande importância. Ele é a assinatura do período de maior glória de um dos clubes mais gloriosos do futebol do mundo. Do Brasil nem se fala, da América do Sul também não. Então, mas ele ainda não se projetou internacionalmente da maneira que ele pretende. Então, o próximo passo do Abel pode ser, por que não, impactado pelo que acontecer com o Palmeiras nesse Mundial. Quando os observadores estarão mais próximos, quando haverá a condição de conversar, de falar com gente que o conhece, etc. Hoje as informações são muito fáceis de serem obtidas, o mundo não tem praticamente mais fronteiras, mas quando o mundo do futebol está reunido em um determinado lugar, que é o que acontece na Copa do Mundo de Seleções, é o que acontece nesse novo formato do Mundial de Clubes, as coisas elas são mais prováveis, as coisas são mais viáveis. E o Abel certamente tem o plano de um Palmeiras forte, de um Palmeiras que se classifica nesse grupo e de um Palmeiras que faz um tremendo jogo contra um time do país dele. Tem até essa questão, que é diferente das demais. O Abel vai enfrentar um time de Portugal. Então, imaginem as conversas, aquilo que ele já não recebeu de informação, o que ele já não buscou, o quanto isso é importante para ele. Então, eu acho que com o Palmeiras, que é o que né, tem que estar na prioridade dos planos do seu treinador, as coisas estão numa boa perspectiva para esse Mundial. Pois é, muito bem observado, né? Porque é claro que você entra diferente, claro que você entra com uma vontade gigante para fazer uma boa partida. E falamos do treinador, mas os jogadores também são observados. E é claro que eles estão também com esse pensamento, Breyle. Sem dúvida, Marcela. E o Palmeiras, na minha visão, ainda está longe do seu teto. Porque nas temporadas que o Abel está no futebol brasileiro, é o melhor elenco que ele tem à disposição. Mas alguns ajustes, alguns jogadores ainda em fase de adaptação
podem fazer com que o Palmeiras jogue muito mais. E a gente já está no meio da temporada, o Abel com a possibilidade de treinar, então há uma expectativa, por exemplo, em relação ao Paulinho, que é um jogador que fisicamente estava se recuperando e pode ser que no Mundial finalmente desabroche. Vitor Roque a mesma coisa, o Estevão se despedindo, o Estevão que fez o seu primeiro jogo como titular da seleção e acabou tendo ali um jogo discreto, né? Pode voltar ao Palmeiras para jogar na sua rotação habitual. Então é um Palmeiras que ainda pode mais. E o Mundial é uma grande vitrine e eu concordo que o Palmeiras pegou o adversário que dá mais chance de um brasileiro terminar em primeiro do grupo. Mas, por outro lado, eu vejo um grupo bem equilibrado, sem grandes distâncias entre os adversários. Porque o Inter Miami vai jogar em casa, tem Messi e Suárez. É claro que o time como um todo, como o elenco, não é tão temível, mas jogadores muito respeitáveis do outro lado e que podem decidir na parte individual, fora empolgação de torcida. E o Al Ahly, maior campeão africano, que o Palmeiras já encontrou em outros mundiais, é sempre cascudo, tem muita casca em competição internacional. Então é um grupo também que o Palmeiras pode realmente, de fato, sonhar com o primeiro lugar, mas ao mesmo tempo se atentando para essa proximidade de nível entre seus adversários. Pois é, e uma semana de treinamento, né? Quem tem treinador bom fica feliz com uma semana de treinamento. O Palmeiras terá essa semana até a sua estreia no Mundial. Claro, alguns dos principais jogadores chegam, então, amanhã. Será que eles já vão treinar amanhã? Vamos ouvir então o que o Maurício falou na coletiva de hoje? Gustavo Soler mandou para nós, vamos colocar aqui no ar. Presta atenção, eu já coloquei à tarde, mas vamos colocar de novo, Felipe. Uma coisa que ele fala sobre o Abel, presta atenção. Mundial que os brasileiros vão atuar, né, no meio da temporada. Quanto que isso pode ser bom para vocês? Eu acho que isso pode ser benéfico pelo fato de você estar no meio de temporada ainda, né, no final da temporada você já está bem desgastado dependendo do calendário. Então acho que isso pode ser um fator positivo para as equipes brasileiras. Ô Maurício, a gente sempre fica aqui imaginando como que os times brasileiros, se eles são capazes de enfrentar times europeus. Esse é um exercício que a gente adora fazer. Como é que você vê o Palmeiras em nível de amadurecimento, o quão pronto ele está para enfrentar um time europeu como o Porto? Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico, isso nos deixa em muito alerta, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Você vê que a pergunta do Zupac é a mesma dúvida que a gente tem, né? Que pique tu toca, né? Como é que tá o Palmeiras para enfrentar os caras? É difícil, rapaz, difícil mesmo. Sim. Você falou um pouquinho sobre o campo, mas especificamente sobre a estrutura, não só daqui da universidade, mas que o Palmeiras promoveu para vocês, né? Porque a gente falou muito essa semana da história das 2 toneladas de carga, mas de fato, vocês estão se sentindo em casa, estão se sentindo na academia de futebol? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, a gente não tem nada a reclamar tanto da estrutura que a universidade está nos proporcionando e sim também do que o Palmeiras está nos proporcionando ali no hotel, né? A gente tem tudo que a gente tem na academia de futebol, então isso nos ajuda e nos facilita bastante para já estar mais adaptado com essa competição. É muito gratificante, tem que valorizar também o esforço que o clube fez para a gente estar aqui, né? Ganhando a competição da Libertadores e também sendo uma equipe grande e sempre disputando as finais nesses últimos anos, então acho que tem que valorizar também o esforço do clube e também do time. Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação específica para esse torneio tão inédito e tão diferente. Pergunta porque do vocês Fragoso, vão ter, num curto espaço de tempo, uma equipe portuguesa, uma equipe egípcia e uma equipe estadunidense. Então, quer dizer, são escolas muito diferentes. Você, especialmente, assistiu a alguns jogos? O que você viu de diferente desses times? O que vocês estão estudando dessas equipes, justamente pelo ineditismo total dessa competição? Então, ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível.
Ô Felipe, ele fala uma coisa interessante e a gente fica muito nessa vibe, né? Ah, o Palmeiras está pensando no Mundial. Os caras não pensam. O treino específico para o jogo contra o Porto será na sexta e no sábado. É assim que funciona. Não adianta treinar hoje, amanhã. Que isso é função do scout, dos assessores do Abel, entendeu? Esses caras que tem que fazer o trabalho, né? O jogador vai pensar nisso só na véspera do jogo, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Até, não tem como, né? Não tem como os caras focarem no Porto, sendo que tem o Cruzeiro para pegar no Mineirão, como foi antes de viajarem aqui do Brasil, né? Mas o que me chamou a atenção nessa entrevista do Maurício, até repercuti lá no meu canal, foi a primeira fala dele. Ele falando sobre os europeus, dessa questão de fim de temporada, né, para eles, né? Essa competição vai entrar no lugar onde eles teriam as férias. Então eles pararam ali na metade de maio, só a Inter de Milão e o PSG continuaram para jogar a final da Champions League no dia 31. E me chama a atenção e me causa curiosidade como eles vão chegar fisicamente. O próprio Dembélé machucou do PSG. O Vini ontem saiu sentindo a coxa no Real Madrid. E a gente aqui, os sul-americanos, estamos à vera, né? Estamos jogando a milhão aqui a nossa temporada já passamos por estadual, primeira fase de Libertadores. Fisicamente, embora tenha essa questão do Paulinho, acredito que o nosso time, o Palmeiras, chega fisicamente bem. E sobre essa questão do treinamento específico mesmo, nem tem como treinar algo específico se o elenco não está completo, né, Massa? O Estevão tá chegando aí, o Rios tá chegando, o Gomes tá chegando, o Piquerez, o Facundo, o próprio Emiliano, jogadores que estavam na data FIFA, servindo suas seleções, devem treinar amanhã e aí sim acho que o Abel vai começar a preparar algum esboço de um possível time. E outra, é uma dúvida, né? O Palmeiras tem algumas questões para resolver na escalação. A gente não consegue imaginar. Quem você conseguiria cravar hoje? Quem joga no ataque? Flaco Lopes ou Vitor Roque? O Felipe Anderson vai ser titular mesmo? Facundo pela esquerda? O Maurício joga com o meio, o Estevão? Enfim, tem algumas questões. Bruno Fux ou Murilo? Quais serão os três zagueiros? Será que será o Fux, o Murilo pela esquerda? Não sabemos. Tem algumas questões que me causam curiosidade, assim, de saber logo e me dão mais ansiedade ainda de saber o que o Abel está preparando para esse jogo, porque eu acho que o Palmeiras tem que estrear bem, cara. Não pode perder essa partida, pelo menos empatar contra o Porto. Acho que tem que ser um norte, assim, pra gente. Você imagina se um dos dois ganha lá, o Al ou o Inter Miami, né? Já vai ser uma loucura, tá? Incrível. O Leandro tá lembrando uma coisa importante. Existe a preparação mental e física específica, claro, mas isso você também vai trabalhando, né? Não pode forçar muito, senão estoura. Não pode largar muito, senão chega mole. Você tem que ter dosar corretamente, né? O Dudu tá mandando essa aqui. Vocês não acham que querer bitolar os jogadores pode ser até ruim? Eu acho que é. Também acho, cara. Por exemplo, o elenco vai estar todo pronto agora, né? Agora à noite. Os caras estão chegando agora, daqui a pouco. Tá? A galera consegue monitorar avião, tudo. Eu não sei fazer isso, né? Mas o nível de estão chegando. ansiedade tá nesse ponto, né? A galera acompanhando o voo do Estevão, assim. Bom, olha, eu queria pedir desculpa a vocês. Hoje eu soltei no meu Instagram que o Palmeiras ia jogar no MetLife Stadium no gramado sintético. Isso não é verdade. A FIFA pediu para trocar para o natural, então a estreia do Palmeiras será no gramado natural. Este estádio tem gramado sintético, mas eu não sabia que a FIFA tinha pedido. Mais tarde que chegou a informação para mim, então eu peço desculpa a vocês por ter dado uma informação errada aqui no canal, tá bom? A gente vai corrigindo sempre que erra, é minha obrigação corrigir, certo? Família, a gente acompanhou aqui as notícias do Verdão, pessoal do Sport Center também da equipe F e do canal do Paulo Massini ali trouxeram as informações do Verdão pra gente.
que treinou nesta quarta-feira pela manhã lá nos Estados Unidos, né? Segundo dia de treino. Abel Ferreira deu aí uma palhinha de 15, 20 minutos para a imprensa, deixou o Maurício ali dar entrevista, o Felipe Anderson também conversou com a equipe de reportagem. E é isso, cara, existe uma grande expectativa aí para esse domingo, na estreia do Palmeiras, e a grande notícia é que o pessoal que não estava com a delegação ainda, né, os jogadores que estavam convocados, estão chegando hoje, alguns já chegaram, inclusive, e amanhã já estão integrando ao elenco ali para poder fazer o treinamento completo agora. A equipe do Abel Ferreira completa aí para, de fato, começar a se preparar para domingo, né, família? Lembrando que os canais oficiais vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, porque isso fortalece bastante o nosso canal, beleza? E a gente vai trazer todos os dias aí a preparação do Verdão durante esse Mundial. A gente vai fazer aí uma cobertura completa, beleza? Então já ativa os sininhos para não perder nada sobre o Palmeiras. E a boa notícia de hoje, cara, é que Gustavo Gomes e Richard Rios, que atuaram ontem pelas suas seleções, né? Jogaram muito bem, inclusive. O Gustavo Gomes anulou o Vinícius Júnior ali no segundo tempo. Ganhou vários embates ali no mano a mano, né? Inclusive algumas disputas de bola física ali na velocidade. Gustavo Gomes conseguiu chegar cortando. E outra boa notícia é o Richard Rios, né? Que havia uma preocupação com ele de ter sentido algumas dores. Porém, atuou os 90 minutos ontem contra a Argentina e fez uma partidaça, jogou muito bem. E chega para agregar o elenco aí, chega muito bem fisicamente e tecnicamente, inclusive. Então, muito obrigado a todos que chegaram aqui até o fim do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, fortalece o canal, isso dá muita moral pra gente. Deixe seu like, que vai ajudar bastante no engajamento do vídeo. Fechou, família? Então é isso, até o próximo vídeo. Avante palestra, o Sport que é louco. É nóis.